Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao canal Pastor Robson Vasconcelos. Esse é o meu canal e, como sempre tenho dito, esse também pode ser o seu canal. Basta você curtir, compartilhar, basta você fazer a sua pergunta no bloco O Pastor Responde, porque nosso canal é um canal completamente interativo. Faça sua pergunta, tire suas dúvidas e adore ao Senhor junto conosco. Eu quero ler aqui, queridos, no devocional de hoje, fazendo meu devocional hoje com o nosso plano de leitura, eu estive lendo aqui o Salmo 95 e o verso 8, que diz assim: não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Esse versículo, ele também é retratado no Novo Testamento, em Hebreus, Hebreus capítulo 3, versículo 7, que diz assim: portanto, como diz as Escrituras, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação, no dia da tentação no deserto. Queridos, é interessante entendermos o contexto de todo esse texto, Não endureçais o vosso coração. O povo de Deus não deve ser um povo obstinado, um povo teimoso, E a gente vê esse comportamento ali em Meribá, em Massá. Esses lugares, esses nomes em hebraico significa provação, significa tentação. Foram locais onde Israel se rebelou contra o Senhor. Nós podemos ver isso lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 7, em Números também, capítulo 24, versículo 14. Queridos, como tem sido o meu comportamento, como tem sido a minha atitude, como tem sido a minha resposta nos momentos de provação e de tentação? É isso que esse texto nos chama atenção. No culto, queridos, que podemos prestar a Deus, há realmente duas opções. E você não pode ficar neutro. Ou você adere a uma opção, ou você adere a outra opção. Pastor, quais são as duas opções? Ou alegremente glorificamos a Deus, querido, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, ou então endurecemos o nosso coração e o colocamos à prova. Só tem essas duas opções. Querido, se nós nos recusarmos a crer na palavra, a crer nas Escrituras Sagradas, então nem mesmo quando nós vermos os milagres estrondosos de Deus, seja na minha vida ou na vida de outra pessoa, não ajudará em nada. Não ajudará em nada se eu não crer nas Escrituras. Nós vemos isso na Bíblia. Israel, ele viu muitos milagres. Queridos, os milagres que aconteceram ali no deserto com a saída deles do Egito, irmãos, são milagres tremendos. Mas a maior parte daquela geração, nós sabemos que aquela geração, a maior parte da geração do deserto, nós sabemos que ela se rebelou contra Deus. Foi a trágica realidade. E essa é a trágica realidade hoje. É que muitos vão ao culto, queridos, apenas para se colocarem debaixo da ira de Deus. O único modo de podermos entrar na bênção, no descanso de Deus, é pela fé em Jesus Cristo. Eu costumo usar muito o símbolo, a parábola do ovo e da água quente e da batata. A água quente, ela é a mesma. Não existe nada mirabolante de uma água quente para outra água quente. É a mesma coisa, a mesma temperatura. Mas a resposta pode ser diferente. Qual é a resposta do ovo diante da água quente?
O que é que acontece com o ovo? Ele cozinha, ele fica duro. E qual é a resposta da batata para a água quente? Ela se amolece para virar um delicioso purê. Então, qual tem sido a sua resposta diante das provações e diante das tentações? Quais têm sido as suas respostas diante das lutas, das tempestades da vida, que todos nós temos que passar, porque ninguém é melhor do que ninguém, e o próprio Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições. Então, qual é a sua resposta diante de tudo isso? Você se comporta como o ovo que endurece mais ainda, que fica mais teimoso ainda, que fica mais rancoroso ainda, mais raivoso ainda? Ou você se comporta como uma batata, que se amolece, se rende, se prostra, se curva diante da majestade santa de Deus, entendendo que Ele é o soberano e faz tudo do jeito que Ele quer e lhe apraz. Não se engane, meus irmãos, pensando que você pode permanecer neutro. Não se engane. Qual das duas opções você está tomando? Se endurecendo ou se quebrantando diante do Senhor? Fuja da ira de Deus hoje. Coloque-se sobre os cuidados do bom pastor que se entregou por nós, entregou a sua vida pelas ovelhas. Dedique o seu coração a cultuar ao Senhor da maneira correta. Tenha um coração quebrantado, porque a palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Como tem sido o seu comportamento? Qual tem sido a sua resposta diante das situações da vida? Guarde essa palavra no seu coração. E se você conhece alguém que está enfrentando essas dificuldades e você percebe que muitas das vezes ela tem se comportado como um ovo, ela tem se endurecido mais ainda, ela tem se enrijecido mais ainda, passe esse vídeo para ele. O Senhor te abençoe e te guarde. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos. Deus abençoe.